Fala pessoal, tudo bom? Vou apresentar aqui esse trabalho que foi feito juntamente com meu colega Pedro aí, com minha colega Laís, sobre a traqueomalácia, o que é, qual é a definição de traqueomalácia, quais são as causas, quais são as implicações fisiológicas, como é que ocorre. Então vamos falar aqui, vamos discorrer aqui um pouquinho. E o que é a traqueomalácia? A traqueomalácia é uma anormalidade estrutural da cartilagem traqueal caracterizada por flacidez da cartilagem da traqueia. Então o que acontece? A traqueia é formada por vários anéis cartilaginosos e por algum tipo de disfunção, e é importante lembrar que as causas da traqueomalácia elas geralmente são idiopáticas, então você tem uma série de fatores que envolvem aí, e quando há uma degeneração, né, um desgaste desses anéis de cartilagem da traqueia, né, seja por alguma característica genética, né, do nascimento e tudo mais, você tem uma cartilagem que se torna mais flácida. E isso tem implicações fisiológicas um pouco ruins, graves, severas, porque no momento da inspiração, a firmeza dessas cartilagens é o que impede o colapso da traqueia, o colabamento da traqueia. Como esses anéis cartilaginosos eles não estão bem estruturados, como eles não estão bem formados, então você tem um colabamento da traqueia, principalmente no momento da inspiração. Isso ocorre, como vocês podem ver na imagem aí, no exame de tomografia vocês também podem ver, vou chegar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então ocorre o colabamento e é basicamente isso que ocorre. Traqueomalácia vem de traqueia, malácia vem de moleza, de mole, né? Então é isso que ocorre na traqueia no fim das contas. Como eu falei, as causas elas são idiopáticas, né? Então você pode aí ter uma série de fatores aí. Então pensa-se que a imaturidade da cartilagem ou a degeneração de uma cartilagem previamente saudável sejam capazes de produzir a traqueomalácia. Então a degeneração pode ser ocasionada por processos inflamatórios, compressão extrínseca, né? Ou então algo que vem de fora, anomalias vasculares ou até mesmo neoplasia em alguns casos. Qualquer processo de doença que afete a integridade da parede da traqueia é susceptível de causar a traqueomalácia. Pode resultar também que também as pessoas acabam tendo que fazer traqueostomia, tendo que colocar tubo endobrônquico de maneira prolongada, né? Pode ser uma das causas. Trauma torácico, traqueobronquite crônica, inflamação da traqueia, por aí vai. Também é uma doença, uma disfunção que pode ser secundária a uma ressecção pulmonar ou uma malignidade traqueal qualquer. E aí, quais são os mecanismos fisiológicos? Né? A traqueia é composta de 15 a 20 anéis, como eu falei, e geralmente essas traqueias elas se amolecem e aí há um colapso principalmente na hora da inspiração. Então ela afeta ali, ela tem um colabamento ali anteroposterior, né? E aí você fica com a traqueia comprimida, o que dificulta ali a passagem a passagem dos gases e consequentemente afeta ali a cadeia respiratória. Como eu botei aí, as causas ela pode ser pressão por vias aéreas, né? Recapitulando, pressão sobre as vias aéreas por grandes vasos, pode surgir depois de complicações cirúrgicas, após intubação orotraqueal ou traqueostomia prolongada. Muitas vezes não é possível determinar uma causa, como eu falei, é idiopática, ou pode ter a ver com anormalidades congênitas, né? Então, do nascimento, isso pode muito ocorrer, é comum, inclusive. E aí, como é que é o diagnóstico, né? Como é que o médico faz o diagnóstico aí do... Como é que ocorre o diagnóstico aí da traqueomalácia? Então, você tem que ter a história médica, né? O paciente ele deve contar quais são os seus sintomas, o que ele tem feito. E é muito importante para estabelecer uma suspeita. Então, o exame físico vai mostrar, né, retrações inspiratórias dos espaços supraclaviculares. Então você nota uma retração principalmente na hora da inspiração, supraclaviculares e também intercostais. E a ausculta ela revela uma inspiração normal, mas ruídos expiratórios anormais. Uma radiografia de tórax, né, que é o exame de imagem, em posição lateral mostra imagens típicas da traqueomalácia. Então, quando você vê uma imagem lateral, você percebe que a traqueia está comprimida. Como eu falei, ocorre uma compressão anteroposterior, ou seja, de frente
para trás. E aí você nota isso na radiografia, apesar dela não ser o melhor exame de imagem para diagnosticar isso. A endoscopia, ela fecha aí o diagnóstico, né? Então ela vai dizer aí o que aconteceu de fato. A endoscopia ela vai filmar lá dentro e vai ver e vai mostrar o colabamento ali da traqueia. É usada a tomografia computadorizada, atualmente é o exame de imagem mais preciso na hora de mostrar, que ele vai mostrar ali, né, nos cortes da tomografia, ele vai mostrar esse colabamento aí, como vocês podem ver na imagem. E aí, como é que é o manejo? Como é que é o tratamento, o manejo desses pacientes, né? Então, você tem aí, por exemplo, você tem que aumentar a insuflação do cuff, né? Trocar a canulação por uma canulação mais longa, justamente para poder manter a traqueia em sua composição normal. Então, o cuff, a canulação, ela é introduzida na região da traqueia, e como vocês podem ver na imagem, ela é insuflada de modo a aumentar o raio, né, o diâmetro da traqueia. Geralmente a prevenção é monitorar o cuff de 8 em 8, né? Manter uma pressão de 25 a 30 centímetros de H2O. Então aí, ó, ele está mostrando aí o baionete externo, o cuffômetro, o balonete interno. Então, esse tipo de monitoramento ele tem que ser mantido. Com o crescimento, né, da criança, geralmente como você vê isso mais em crianças, existe uma tendência natural ao desaparecimento do problema. Até lá devem ser observados cuidados respiratórios, né, por meio da umidificação do ar. Você tem fisioterapia respiratória também, né, na região torácica ali que vai cuidar do problema. A gente vai focar um pouco na fisioterapia. Geralmente a condição ela é benigna, havendo resolução espontânea, como eu falei, no decorrer de 18 a 24 meses de vida. Alguns estudiosos eles recomendam lançar mão de assistência ventilatória com pressão positiva. Então a fisioterapia ventilatória ela é muito importante nesse caso, faz-se muito necessária nesse caso. E a pressão positiva na ventilação invasiva aí, ela se faz extremamente importante. Só se faz cirurgia quando o tratamento conservador, né, medicamentoso ou com fisioterapia não adianta, né? E quando isso ocorre, aí geralmente você tem que ter uma intervenção cirúrgica. Mas o manejo ele é basicamente esse. Então esse foi o nosso trabalho aí, espero que tenham gostado e tamo junto, até a próxima.